Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast da Nobile. Hoje temos a honra de estar aqui juntos com o Bruno e com a Laís, que são os donos aqui do Estúdio Seu Espaço, né? Onde nós gravamos os nossos podcasts, os nossos vídeos. E para nós é muito gratificante porque a nossa história se encontrou justamente numa Com certeza, gravação, né? exatamente. Então, espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa, que vocês possam falar para o público de vocês também como que é ter essa experiência no estúdio. Para nós foi uma evolução muito grande, né, William? Com certeza. E profissionalizante, né? Assim, a gente profissionalizou demais a nossa atividade, que a gente tem bastante conteúdo ali para fazer. Antes a gente gravava no estúdio, no Com nosso certeza. escritório, e agora... Será um desafio pra gente, porque a gente tá aqui com quem entende realmente podcast, então, né, vamos lá. E é uma honra pra gente poder compartilhar com eles algo que a gente começou lá desde o início. A gente apareceu aqui no estúdio a primeira vez, ficou 1 hora pra gravar 10 minutinhos de vídeo, ainda não ficou tão bom, mas com a ajuda deles, com certeza, hoje a gente tá caminhando Sem cada dúvida. vez melhor, não é verdade? É. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Introdução chique, né? É. Ali, ó, estamos cada vez se adaptando melhor. É verdade. Não, eu Acho que essa aqui é a vida. tô orgulhosa, gente. Da primeira vez já A primeira vez que evoluiu muito. vocês vieram pra gravar foi podcast? Exatamente. Foi Não, na primeira vez que a gente veio aqui foi pra gravar realmente vídeos de conteúdo mesmo, conteúdo. né? Vocês pegaram a nossa mão, ajudaram, e depois que teve Não, a e ideia... eu lembro, nossa, gente, a evolução Foi sofrida. Não, essa introdução aqui eu tô orgulhosa. Exatamente. Na primeira gravação que a gente fez, a gente até escolheu uma pessoa estratégica, era a nossa cliente Alexa, na Sim. época, né? Que ela ajudou a gente É também. verdade. Aquela cliente aqui do estúdio, inclusive, né? Que ela virou cliente porque Virou veio com cliente. vocês. Isso. Ah lá, todo mundo se conectou, Várias é verdade? indicações. Com Cliente certeza. fiel também. Perfeito. E antes mesmo, né, vamos começar aqui para contar um pouquinho da história de vocês, antes mesmo de nós chegarmos ao estúdio, né, porque o estúdio também foi apresentado por uma amiga minha, que eu vi ela gravando aqui. Falei, nossa, que bacana esse estúdio, atendimento. Ela falou, vai lá que eles são maravilhosos. Aí a gente chegou aqui, mas antes da gente começar a nossa história com vocês, a gente queria saber agora um pouquinho da história de como começou, Laís, como começou o estúdio. Primeiramente, vamos desde o início lá, como começou o olhar, né? Porque contador a gente não entende muito de fotografia, vídeos, então a gente queria saber da onde que surgiu esse encanto, né? Por essa área que a gente sabe que é bem técnico e bem difícil também, né? Sim. Vai lá, Laís. Quer? Você, eu não Comecei tenho nada. Não, ainda bem que vocês deixam a minha parte pra eu entender, porque, gente, a de vocês também, se vai eu tentar entender, é desesperador. O trabalho que eu dou pra vocês, meu Deus. Começo de tudo. Eu comecei muito novinha, né? Uhum. Falar assim, ai, nossa, igual eu tava comentando com o William. Eles perguntaram pra mim qual que era minha formação e tal. E começo do começo, minha formação é ensino médio completo. No começo não era nem completo. Eu comecei no ramo do audiovisual. Pra falar que eu comecei no audiovisual, eu já tinha meus 16, 17 anos. Mas que eu Uhum. comecei nesse mundinho, assim, já nessa veia do... Começar a produção criativa, assim, foi com meus 15. Começou... Gente, eu sou um baby, né? Todo mundo fica brincando aqui. Ontem teve uma cliente nossa que ela tinha 23 anos. Daí o Bruno falou, nossa, ela é mais novinha que a Júlia, uma funcionária nossa. Sim. E aí ele falou, a Júlia é mais nova que você, né, Laís? Eu falei, não, ela é um ano mais velha que eu. Mas Legal, eu comecei ali com 15 anos, tava na escola. Sim. Pandemia começou, eu tava terminando o primeiro colegial, começando o segundo. Meu Deus, é realmente muito novinha, Muito né? novinha. E aí, pandemia começou e eu sou muito inquieta. Todo mundo me conhece, sabe? Eu sou inquieta. Uhum. Ninguém aguenta. Eu não Energia consigo ficar parada. lá em cima. Não, ontem o Bruno veio pra fazer um podcast à noite que eu tinha ficado durante o dia. Sim. Aí eu saí e eu falei, o que eu vou fazer agora? Ah, Eu não tô fazendo podcast, o que eu vou fazer agora? Eu sou muito inquieta. Então, querer ser produtiva, né? exato, não consigo. E desde novinha. Antes de eu trabalhar com isso, eu dava aula particular na escola, eu não sabia nem direito o que eu tava falando, mas eu dava aula particular, eu Que aprendia legal, pra eu sim, conseguir fazer maravilhoso. alguma coisa. É meio que autodidata, né? Eu sempre fui muito assim, eu não conseguia ficar parada. Uhum. E aí, quando eu tava ali, começou a pandemia, eu me vi parada, não tinha aula, ainda tava naquela adaptação de O que vai fazer, ter o que aula, não vai ter fazer. aula, aí vai voltar, não vai. Foi quando não tava nem, porque começou as aulas online, mas Uhum. ficou um hiato ali de uns 3 meses até começar, né? Acho que você tava na faculdade na época também. É que eles estavam decidindo Na até o que ia pandemia, fazer sim. nessa ia nova fazer, estrutura, né? não sabia se ia parar ou não, Essa nova né? realidade. E aí, com essa parada toda, eu fui lá, juntei o dinheiro que eu tinha guardadinho ali, pouquinho, comprei um notebook Que legal. e comprei um curso de Photoshop. Photoshop e Illustrator na época. E na época eu não mexia nada, nunca tinha mexido. Comecei a mexer. Uhum. E paralelo, tava acontecendo uma campanha para prefeito na minha cidade, ainda lá em Apucarana. Aham.
eu peguei as artes, o meu antigo sócio aqui, ele fotografou um candidato. Sim. Eu peguei as fotos dele e fiz uma arte nova, peguei a foto, reproduzi. E aí, do jeitinho que ficou, eu gostei e tal, mas guardei. Uhum. E um dono de um coworking lá em Apucarana viu a minha arte e ele ia concorrer pra vereador. Aí meu antigo sócio só mostrou, falou, olha só, ela refez a arte que tá rodando e tal. E ele olhou e falou assim, eu quero que ela faça minhas artes na minha campanha. legal. Eu vou ser vereador, eu quero concorrer pra vereador, quero que ela faça. Ele era publicitário também. Uhum. Então, casou ali e pensa, eu 15 anos de idade, no meu auge, com meus 15 anos. Ele Toda chegou e falou, experiência. quer fazer a minha campanha inteira? Nossa. Eu olhei que assim, desafio. Não, eu olhei e eu falei assim, quero. eu sabia que eu tava fazendo, não sabia, mas... Não sei o gente, que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Não, e eu olhei pra cara dele com a maior confiança, porque a coisa é, finge que você sabe, depois você aprende. Com certeza, Entendeu? é muito No dia legal. foi isso que eu fiz. Sim. Peguei e falei, vamos fazer. Gente, o que eu passei de noite sem dormir pra conseguir fazer, pra aprender, porque eu tava O aprendendo e desafio, né? fazendo, eu não Claro. sabia. Aham. Sim. Mas ali começou. E esse meu primeiro trabalho, eu falo que desde lá eu não parei mais. Porque, paralelo a ele, aí veio outra campanha. Comecei 3 campanhas ao mesmo tempo, além da dele. Foi muita coisa Porque um vai acontecendo. indicando o outro. E aí, o meu começo, o que que ele foi? Eu não tava diretamente no audiovisual, mas eu acompanhava muito, né? O Gabriel, na época, aqui do Uhum. estúdio. Então, eu acompanhava essas captações, tava Sim. fazendo essas produções. Então, eu já entrei muito ali no audiovisual. E, paralelo, eu também trabalhava em casamento. Fazendo Uhum. fotografia de casamento. 1001, né? 1001. Fim de semana era casamento, dia de semana era Que legal. política. Político. Você adorava, né? Você era Eu muito produtiva, gostava. né? Gostava. Teve um dia lá que eu parei assim, entrei em desespero, não conseguia produzir. Falaram, ei, você tá tendo um burnout. Eu falei, gente, Aí você descobriu que já era um burnout, né? coisa! Porque comecei da noite pro dia, no E não corpo parou não mais, tá nem né? acostumada a isso, É. não dormia à noite, pensa. E pra dar conta de tudo. Sim. E aí, quando eu comecei essas produções e tal, eu troquei esse meu primeiro serviço, não por dinheiro, mas por tempo no coworking. Uhum. Tempo de uso do coworking. Então, lá Entendi. dentro, eu comecei a fazer muito network. Porque eu ia lá pro coworking só pra fazer network, não pra trabalhar, né? Que legal. Porque a gente só ficava, naquela época, o formato de coworking tava começando. Então, era o tempo todo conversando, trocando. Era uma hora um advogado, outra hora um contador, outra hora um médico. Então, você tava Fazendo trocando contatos, muito, né? E ali eu comecei. Quando, ainda na pandemia, que durou muito tempo, parou os casamentos, parou tudo. Então, eu segui nessa área mais corporativa, Sim. né? Uhum. Funcionava do jeito que dava ali, tava meio distante as coisas. Quando teve essa campanha, já tava um pouco mais flexibilizado, né? A Uhum, pandemia, uhum. mas ainda era aquela coisa. Restrito. E restrito. E aí começou o Flow na época, não sei se você lembra do podcast. Aham, lembra, O Flow acho que é o foi mais o famoso. primeiro, é. assim, ele começou. Estourou, né? Estourou todo mundo. E era aquela época que tava todos os cantores fazendo ao vivo. Tava aquela Aham. época Nossa, do ao live, vivo, a a das febre. live lives. atrás de live. Todo dia era um anúncio É. de live. Exatamente. E a gente tentando ganhar dinheiro, porque pensa, parou tudo na época, não Como que tinha eu mais vou? casamento, não quero que bancava as Uhum. contas da gente, não tinha Aham. mais casamento, não tinha nada. Falamos, não, vamos dar um jeito. Aí foi uma loucura. Tentamos fazer live de show, fazer live, um monte de coisa. E aí o Sebrae de Apucarana veio atrás de mim, do Gabriel, na época, e falou assim: vocês montariam um estúdio de podcast pra gente? Porque a gente tava meio inserido nesses ao vivos, assim, tentando Uhum. começar, né? Então eles perceberam vocês. Eles perceberam ali e falaram, ai, vamos ir atrás. Tinha o Thiago, do Sebrae lá de Apucarana, acho que ele conheceu a gente por indicação Uhum. no cowork, falou, ai, Sim. vou ir atrás, e perguntou. Quando a gente teve esse pedido, a gente falou assim, meu, o Flow tá dando muito certo. Uhum. A gente tá parado, tem meu equipamento parado. Dia de semana, vamos Vamos, né? montar um estúdio, então, Por que não, né? nosso, Por que não? E alugar pra eles, Sim. né? Aham. E não montar um pra eles, só cobrar uma vez. Não, vamos montar um nosso e a gente aluga pra eles e pra outros. Uhum. Perfeito. E podemos ter outros clientes também. Pra ter É. outros clientes. Foi um tiro no escuro, mas assim, deu muito Deu certo. certo. Porque Empreender, né? Empreender, né? foi da noite pro dia, eu lembro que foi assim, numa noite a gente alugou a sala nesse coworking, e era uma salinha que a sala toda era menor que esse estúdio que a gente tá dentro. Sim. Então assim, contando com a mesa de operação e com a mesa do Ficava podcast, bem- ela era menor, ela era muito pequenininha. Uhum. A gente tinha uma câmera só, que era a que ficava no meio, e a gente começou assim. Só que, pra vocês terem uma noção, tava tão viralizado esse negócio do ao vivo, que era às 7 da noite e às 9 da noite, os picos, assim, das pessoas querendo. Era todo dia, 2 lives, Nossa, todo dia à noite. legal. E durante o dia editando essas lives. Uhum. E foi muito rápido, assim, aconteceu muito rápido. Na época, eu lembro que a gente teve até que pegar um primo meu, começou a produzir com a gente. Ajudar, né? Na Pra operação, ajudar, né? porque foi muito assim, tipo, Sim. um editando, Legal. o outro fazendo. E aí foi dando muito certo essa ideia. Mas a gente vir aqui pra Londrina e abrir o seu espaço foi
começou, a gente tinha uma qualidade já legal, a gente foi avançando com o estúdio e Aprendeu aprendendo muito, ao né? mesmo tempo, porque falar que a gente sabia, a gente não sabia. Até porque você tava numa outra área, o estúdio era algo novo também, né? Exato. Eu comecei mesmo a realmente entender do audiovisual ali. Sim. Que eu saí da edição E ficou vim imersa, né? pro podcast, pra produção mesmo. E aí, quando a gente, igual eu falei, aprendendo ao mesmo tempo, aprendendo a fazer uma câmera, entrar num computador, porque são coisas que a gente não imagina. A gente olha a estrutura, a gente fala, nossa, é só uma câmera aqui, uma mesa de som, 4 microfones. Mas aí, É o que a gente pensa. eu tenho muito cliente que chega e me fala assim, Uhum. eu tô pensando em montar um. Falei, viu, mas você já pensou como que a sua câmera vai ficar sincronizada com o seu microfone, vai entrar ali sincronizado? Como que você joga uma câmera pra dentro de um computador, pra imagem do computador? Tem todo um bastidor Tem por trás, todo um né? bastidor que a gente não vê. Esse teto aqui, o tanto de fio que tem passado, gente do céu, o gesso cair aqui, eu falo até... Não, e na a gente verdade, paga já, seguro de aconte- cliente já, pra não acontecer, Claro. cair na já cabeça. aconteceu da gente chegar aqui e ter que colocar outra cadeira pra outro convidado da gente. Uhum. Pra montar não é fácil na hora, né? Sim, é uma coisa que agora que tá montado assim bonitinho, a gente fala, nossa, ok. Mas pra montar, e a gente foi descobrindo isso enquanto montava, enquanto já tava trabalhando, Trabalhando, sabe? Foi, maravilhoso. não, vamos fazer e a gente vê como que vai dar depois. É. E aí, quando a gente tava lá, a gente tinha uma qualidade legal, a gente já entregava um 4K, que era um diferencial, Sim. que é um vídeo que tem muita qualidade, que normalmente os estúdios não entregam. Então, quando a gente tava lá e começamos a entregar essa qualidade, começou a vir gente de Londrina, Maringá, pra Apucarana fazer. Caramba. Então, pensa, uma que cidade legal. que é menor, tendo em vista que você normalmente sai de Apucarana pra ir pra Londrina, ou pra ir pra Maringá. Uhum. Pra ir num médico, pra fazer uma coisa dessa, pra qualquer coisa, você vai, você não vem. Isso. Com certeza. Então, a gente falou, meu, tá faltando lá. Com E foi um certeza. dia que foi até o Diego Faustino, um youtuber grande daqui, Uhum. foi produzir lá. A gente falou, gente, um cara que tem Sinal uma que Londrina agenda não tem cheia, oferta, né? vai É. pra Apucarana fazer. Uhum. Então, tá precisando Com lá. certeza. Só que, assim, o caminho até aqui foi muito longo, porque a gente teve essa ideia de vir pra cá e tal, mas a ideia a gente tinha, o dinheiro a gente não tinha pra abrir o estúdio. Uhum. A gente locou essa sala do estúdio em dezembro de 2021. Sim. Eu lembro que a gente veio pegar a chave, era 23 de dezembro. Uhum. Não tinha nada já funcionando, já tava É. todo mundo de férias, o prédio Cidade já tava vazia. É vazio. Natal ali já, E né? eu me sentindo, sabe o maluco no pedaço olhando a janela de Uhum. Nova York? Eu tava me sentindo assim. Super feliz, né? Porque eu vindo lá de Apucarana pra Sim. cá, eu falei, Nossa. gente, eu tô na metrópole. Com sabe? certeza. Não, Venci na vida. isso é uma observação. Vocês pegaram um lugar super estratégico, né? Exato. Gravapalhano, né? Não, e foi, na verdade, a locação da sala foi meio na loucura, Uhum. porque quando a gente entrou, a gente foi em algumas salas. Uhum. Todos os corretores falando, sala nessa região é caro, é difícil de conseguir, é muito difícil uma empresa que fecha uma sala aqui nessa região Uhum. e a sala fica pra locação. Tipo assim, você Uhum. vai ver hoje, mês que vem, esquece. É. Ela loca em questão de 2 dias, ela tá locada. E a Perfeito. gente vê isso, nossos vizinhos aqui saem e entra. Não tem. Ah, não consegue manter? Não, sai a sala, por exemplo. Ai, Não tem precisei fechar. disponibilidade, né? Aí, pra Ah, entrar outra disponibilidade. empresa na sala, é 2 dias. Entendi. A Não fica sala vago, né? Não fica. Quando a gente entrou aqui, viu a vista, viu o tamanho da sala, Nossa. comportava certinho o que a gente O montou um projeto. projeto, assim. Uhum. Falou, meu, é essa sala. A gente locou sem nem saber direito como que abria. A gente falou, não, a gente vê depois. Que Mesma legal. coisa, caramba, vamos, Vamos. loca, depois a gente resolve. Vai dar certo, né? Vai dar certo, tem que dar certo. Se Sim. não der, também Que ferrou, tem que dar mentalidade, certo. que mentalidade maravilhosa. Então a gente chegou aqui, aquela sala em branco, a gente locou, não tinha nada pra pôr aqui dentro. A gente só falou, vamos ir. Então por isso também foi uma coisa meio na loucura, mas falar que até o momento que a gente abriu aqui foi na loucura. Então, Legal. Mas A tem gente coisa na vida que tem que ser só assim. na Se a gente loucura. não arriscar, a gente não consegue eu ter um falo pros meus retorno, clientes, né? eu falo, marca pra vir, que daí você se cobre e vem. Isso, Não exatamente. fica esperando você estar pronto É. pra Momento você perfeito, vir. Nunca vai estar né? pronto. Nunca vai. Você nunca vai ter o momento E aí perfeito. vocês decidiram encerrar o projeto em Apucarana e começar só aqui. Paralelo, quando a gente tava abrindo aqui, a gente Uhum. decidiu deixar lá pra pagar as contas aqui. Aham, Sim. já tinham lá um já fluxo. tinha lá, Então a gente deixou lá funcionando. Eu me mudei pra Londrina e o Gabriel ficou lá. Então aí teve isso, que eu fiquei aqui, ele lá, pra tentar manter Os dois. os dois. Mas assim, gente, no começo o plano era, não sobra dinheiro, a gente dorme aqui, toma banho na academia, Legal. come no restaurante. Tinha todo um plano já. Tinha É. todo, deu errado, vai dormir. Só, tem 1 ano de contrato legal. pra pagar, É. senão já pagar outro. Então a gente dorme aqui dentro. Depois Mas esconde os colchão dos clientes. Depois a gente vê. Não, Aham. esconde aqui, ali atrás. Vixe. Porque a gente falou, tem que dar certo, sabe? A Sim. gente veio e falou, vai dar. Não tinha outra escolha, Só né? que, igual eu falei, agora as datas. A gente locou a sala dezembro de 21. Uhum. A gente abriu o estúdio fevereiro de 23. Ah, demorou bastante. Foi mais de 1 ano com a Uhum. sala só cobrando aluguel e a gente
patinando. Por causa da E- estrutura, pra até você terminar? Porque assim, a gente até tinha equipamento. Se a gente fecha lá, a gente até teria um Pra equipamento. trazer, né? Mas não pra ter isso aqui. Entendi. Então a gente foi muito devagar. Eu não sei se vocês já viram. Vocês não queriam meio que se, tipo, vamos abrir as portas mais ou menos e Não, dar a essa gente visão não para o queria. público. Exato, porque assim, a gente queria fazer um negócio que realmente entregasse o que a Encantasse gente. mesmo, É, né? É. quando você entra aqui, querendo ou não, você enche os olhos assim de Sim. nossa, olha que lugar É. legal. Nosso cliente É fala, um nossa, estúdio. que Exato, bacana. só por ser um lugar diferente. É. Então, assim, e não adiantava nada a gente ter um lugar legal, porque assim, você pintar as paredes, comprar um móvel colorido igual aqui, você consegue, mas entregar uma qualidade diferente, você não consegue. Perfeito. Então, quando a gente começou, esses microfones, a gente queria. Lá a gente tinha um microfone que se a pessoa falasse um pouquinho mais alto, estourava. Então a gente a gente já, quando eu tava gritando alguma coisa, ficava igual louco, controlando a mesa de som. Aham. Aqui não, a gente já quis investir num equipamento que trouxesse mais qualidade, sabe? Sim. Aqui a Legal. gente mudou muito a estrutura já do que era quando abriu. Nem se compara. A nossa mesa de som de hoje para de quando abriu é completamente 5 vezes a que a gente abriu. Perfeito. Mas ainda assim, a gente abriu com uma qualidade que entregasse uma qualidade para Londrina, entendeu? Aham. A gente queria ter algo legal. Sim. Pra um Por público exemplo, exigente. né? exato. E querendo ou não, abrir e fazer aquele cliente ficar. Não Sim. vir uma vez e falar, ai, não é o que eu tô Não procurando gostei. e sair. Entendeu? É já ter a primeira Com impressão certeza. boa. Fidelizar, né? Exato. No começo, eu não tinha muito essa visão. Eu Uhum. confesso que pra mim era, vamos abrir porque a gente precisa pagar as contas. Porque chegou um momento que era ou abre e faz dar certo, ou desiste do projeto. Uhum. Quando chegou ali em meados de outubro, setembro, outubro de 22, a gente olhava um pro outro e falava assim, ou a gente abre agora, ou a gente vai falir. Sim. Tipo assim, não Se tem o que precisa fazer. de faturamento. Não- Aqui não só, tem o que tava, só fazer. tava custo, Só tava né? custo, uma sala dessa, um aluguel, vocês sabem que é É. Sim, caríssimo. com certeza. E aí, assim, a gente foi fazendo aos poucos. Não sei se vocês já viram no nosso Instagram, mas era tudo o handmade. Então, tapete, a gente pediu um orçamento pra fazer o carpê. 11 mil. Não, a gente compra. Então, a gente foi lá, Aí por isso que eu amo comprou, empreendedor. compramos rolos e Uhum. rolos. 3 dias pra colocar um tapete? Foi, mas era 3 dias que a Com sala tava certeza. fechada, então Perfeito. vamos fazer. Sim. Então, essa cortina que a gente tem aqui em volta, a gente, pra fazer ela por trilhos, ela ia ficar mais de 5 mil reais. Pra comprar só a cortina e a gente mesmo instalar com o ilhós, dava nem R$ 1.000. Falei, não, vai a gente. Não preciso do outro. Aí a gente agora adaptou, a gente Uhum. mudou, então a gente foi galgando, fez funcionar Uhum. de O uma menor que forma vocês boa, podiam. mas assim, parede de plantas que a gente tem uma paredezinha instagramável, a gente mesmo que fez. O neon, gente, na época o neon que tem o seu espaço, a gente Uhum. fez. Fez Caramba. na mão, Legal. comprou fita e foi fazendo. Então foi tudo feito muito na mão. Sim. E aí o passo final, a estrutura estava pronta. Então foi isso que foi a angústia naquele momento de o estúdio estava pronto, agora? só faltava começar, Uhum. mas não tinha Friozinho na barriga ali. final. Não tinha por exemplo, esses microfones, a gente foi numa reta final, comprou. Então, câmeras para essas câmeras que gravam a gente, também reta final a gente foi lá e comprou. Então assim, o último suspiro mesmo. Sim. Mas era aquilo, entrava R$ 100, a gente trazia pra cá. Já. Mas entendi. foi essa Até porque trajetória de esse um final, ano. né? Essa parte técnica também é cara, né? Não é só questão de estrutura operacional, Foi, né? Equipamentos são caros. Às vezes a gente não tem essa visão, mas, gente, um tripé desses Uhum. que a gente usa é quase R$ 1.000. Sim, Um é tripé daqueles investimento sem alto, né? nada. Um tripé de câmera já é 3 mil. Acho que todos os equipamentos profissionais têm um custo elevado mesmo. É igual não tem a jeito. igual a Alexia, cliente, Aham. vocês falam. Uhum. Só porque é de dentista, a cadeira é É, 10 mil. Se exatamente. fosse de manicure, ela ia ser mais barata. Se Isso. fosse de outra profissão, ia ser mais. Porque é dentista, Exato. ela é 10 mil. Uhum. Então tem isso. É um valor embutido muito caro. Sim. Querendo ou não, quanto mais caro, mais qualidade? Sim, mas. Com certeza. Faz parte do Faz processo. parte. E aí, O- nessa trajetória, quando a gente abriu, até eu olho os vídeos lá atrás e falo, gente, olha quanto mudou, né? Aham. A gente foi aprendendo também o que precisava, o que não precisava. Foi aprendendo o que nossos clientes demandavam da gente Uhum. mais. Então, a gente foi adaptando quanto a isso. Sim. Se lapidando, né? Então, o começo foi muito legal, porque eu lembro que eu até escrevi num caderno que eu tenho lá, o momento que a gente começou a ter agendamentos ali, que eu falei, nossa, olha, que desespero que foi. Com certeza. Que desde o nosso site, que a gente montou na mão ali, até a gente ter o primeiro cliente, nossa, foi Suado, né? suado, Sim. foi suado. É. E aí, dessa trajetória até hoje, aí a gente não parou mais. Uhum. Não paramos mais. Até o Bruno veio agora, né? A gente trocou o quadro societário da Aham. empresa, mas desde então, o Bruno, desde que ele tá aqui também, tá ralando, entrou ralando. Porque a gente sempre fala, eu tenho um cliente que fala, você acha que você vai ser empreendedor, você vai começar
já viajando, e tem gente que desiste nesse Tem uma processo visão meio justamente por causa equivocada, disso. né? Com certeza. Porque eu vejo vocês mesmo, às vezes eu mando mensagem 8 da noite. Gente, fui emitir uma nota e não deu certo. Aí eu falo, amanhã cedo eles me respondem. Tá lá e me responde. Então eu falo Com assim, eles certeza. também passam a mesma coisa que a Claro, gente. sim. Então, desde ali o começo do estúdio foi isso. Foi eu falo que foi mais a batalha mental e de estar aqui e fazer funcionar pra Sim. gente ver hoje tudo que tá acontecendo, sabe? Perfeito, Laís. E assim, é muito bonito ver isso, porque não é o primeiro cliente que fala sobre isso, que Trajetória. é o fato, assim, uma decisão que você tomou lá atrás fez toda a diferença, né? Uhum. Então, Exatamente. se você dissesse não para aquele vereador, talvez você não estaria aqui Sim. hoje, né? Então, Inclusive vai um pouco de encontro da nossa própria história, né? Houve um momento também que uma cliente que eu e o Felipe, quando a gente se formou, a gente trabalhava em outras empresas e em um momento alguém também chegou na gente e falou assim, então pega a minha empresa? A gente falou, pega. Não tinha nada. não tinha E nem aí, escritório aberto aí, Não né? tinha escritório, daí a gente na época também viu que não tinha um custo operacional pra gente poder atender essa cliente, a gente não ia conseguir, né? E aí a gente arrumou um terceiro sócio, então a gente é aquela questão, vou fazer dar certo, Sim. que é o que você muito contou, né? E às vezes com 15 anos também é de se admirar, né? Porque às vezes com 15 anos a pessoa tá perdida, não sabe o que faz, ou tenta se encaixar em algo que nem é um pouco ela, e você pegou com as unhas e dentes e Sim. foi pra frente. Não, porque falar que eu sabia o que eu queria, gente, perdidinha. Mas você Eu, aproveitou as oportunidades que na época apareceram, de né? vestibular, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu me inscrevi em nutrição, eu me inscrevi em engenharia de software, engenharia química, educação física. Nada a ver. E não trabalha com nada disso. E aí, né, pra onde que eu fui? Sim. Pra nenhum. Faz parte, isso aí. Mas É a vida, é uma né? fase difícil, né? Porque você acaba que tá se conhecendo, você não sabe ainda o que é pro seu Sim. futuro, né? Então você se envolver, vai aparecer coisas, tenho certeza que você hoje ama fazer, né? Sim. E você, Bruno, como que começou essa trajetória aí no Eu ia- audiovisual? de lá pra É que ela já me apresentou, né? Mas eu ia falar assim, meu nome não é Gabriel, porque não fui eu que fundei o estúdio. Mas... bom, é mais recente a minha história com o estúdio, então não tem tanto tempo ainda. Eu virei sócio em setembro, outubro. Mais recente não, né? Porque o Bruno, quando a gente abriu, Ah, 2 meses depois, tava isso. sentado ali com a Exato. gente, conversando que do legal. projeto dele. Que legal. Como sócio é recente, mas É. eu, antes mesmo de ser sócio, eu já consumi os serviços aqui. A gente tem o nosso próprio podcast, que a gente roda até hoje, que é o Conversaria. Uhum. Então eu tô acostumado com esse lado aí da mesa, né? Aqui eu não tô tão acostumado ainda. Mas a trajetória ainda como dentro do seu espaço é o que a Laís falou, faz mais ou menos o que eu tenho de podcast com Conversaria de tempo, é o É o tempo que do você estúdio, mais ou conhece menos. o Foi estúdio, né? 2, 3 meses depois ali, Sim. a gente sentou ali, eu conversei com o antigo sócio, a gente fechou meio que uma parceria para tocar o projeto do Aham. podcast. Sim. E desde então a gente vem aqui praticamente semanalmente para gravar. Uhum. E o que me chamou a atenção e quis, né, surgiu essa oportunidade Sim. de virar sócio do estúdio, é que toda vez, a mesma coisa que vocês falaram, toda vez que vinham clientes convidados aqui no estúdio, sempre tem aquele efeito uau, né? Legal. Nossa, que legal. Nossa, nem sabia que Experiência, né? tinha um estúdio desse estilo aqui. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não tem... Eu até antes, eu cogitava, né, abrir o meu estúdio, porque eu já trabalho com audiovisual também hoje, esse ano vai fazer 5 anos, né, mas... Já tem uma história na área também. né? eu cogitava criar, mas é o que a Laís falou, assim, toda dor de cabeça que eu teria que aprender tudo do zero também, então seria uma trajetória longa ali Sim. até ter uma maturidade no negócio. Com certeza. Perfeito. Aqui eu acabei cortando um pouquinho de caminho, né? Tem essa facilidade. Teve uma oportunidade também agarrou com a... Exatamente. E assim, até contando um pouquinho da minha história, eu não vim da área do audiovisual inicialmente, eu fazia engenharia mecânica na UTF, eu fiz ali aproximadamente 8 anos de engenharia mecânica, né? Aqui o curso tem 10, você o gostava curso tem muito, você 10. gostava muito, né? Exato. O curso tem 10 anos, tá? Sério mesmo? Não, tem 5. A fama, né? Pra você conseguir sair. eu tenho 8 anos de Jubilou na faculdade. faculdade. E Terminou? aí... Terminou? Não terminei. Eu fiz... aí tem a história que minha mãe gosta muito, que faltou só o TCC2 pra eu formar. Poxa. Aí Aqui eu nesse larguei. estúdio, só uma dos requisitos pro Bruno se tornar sócio terminou a faculdade? Não. Então pode virar sócio. Tá aprovado. Tá aprovado. E aí eu larguei engenharia mecânica e eu comecei a trabalhar no audiovisual ali, social media, tráfego pago, site, já fiz um pouco de tudo, né? Sim. E só que
dentro desses serviços também, a gente começou um canal no YouTube, né, que hoje tem mais de 300 mil inscritos, que é o Cortes da Firma. A gente começou produzindo esses cortes, né, de podcast, e aí por isso veio essa minha vontade de criar podcast, de trabalhar com isso e também com o audiovisual. Sim. E a partir dali eu comecei a criar o canal foi crescendo, tal, foi dando muito certo. O canal proporcionou uma mudança de patamar na minha outra empresa também, então isso foi estabelecendo, né, o outro CNPJ no mercado também. Sim. Consolidando, né? E eu fui trabalhando também com a parte de captação de vídeo. Então, hoje, a gente também trabalha com essa parte de captação de vídeo no audiovisual. Então, eu trouxe também foi muito bom ter essa experiência com o podcast, tanto como host, mas também trabalhando com corte de podcast, Perfeito. porque acaba agregando aqui. Então, direto vem pessoas conversar com a gente, falar, Bruno, eu tenho vontade de fazer o podcast. Eu já jogo na mesa, falo, ó, a realidade é essa aqui, você vai precisar fazer isso, isso, isso. Qual que é o seu objetivo? Você quer criar um podcast porque você quer viver disso ou porque você tem um negócio e ele vai ser um meio para você alavancar o seu negócio, produzir mídia? Porque hoje, viver de podcast não é para qualquer um, não é fácil. É uma estrada que você tem que construir, né? Exato. É um caminho, né? Não tem, é um caminho mais difícil, na verdade, porque, por exemplo, se você vai criar o podcast da sua empresa, eu presto serviço, eu vou trazer meus clientes aqui, ou até trazer possíveis clientes, que hoje é o que eu acabo fazendo com o podcast também, né? Acabo recebendo convidados aqui que podem se tornar clientes, aí sim, aí faz sentido o seu podcast. Agora, você achar que você vai criar um canal no YouTube e, sei lá, 3 meses depois, todos os seus vídeos vão estar viralizando e você vai viver de monetização do YouTube, é um caminho mais longo. Ganhar na Mega. Não é tão simples assim. Um então, ilusório, né? Exato. E eu acho que o mercado hoje, comparado à época da pandemia, que provavelmente foi meio que o boom ali do podcast, eu acho que hoje tem essa maturidade. As pessoas, os empresários, eles têm noção que o podcast, ele não ele não tem o poder de mídia que as pessoas pensam, no sentido de, tipo, vou postar um corte de podcast, vai viralizar, e não é isso. O podcast, ele pode, sim, proporcionar isso, só que ele é muito o meio do processo, ele é como se fosse mais uma fonte de venda que você pode ter. Você vai estar ali produzindo e tirando o fato de que é muito fácil produzir conteúdo nesse formato, né? O podcast, a gente está aqui batendo papo, já vai fazer meia hora e tranquilamente vai dar para tirar uns 10, 15 cortes aqui sem muita dificuldade, né? Comparando isso com gravação de vídeo, em meia hora você não grava 10 vídeos. É bem complicado. Exato. E eu tô falando 10 vídeos, às vezes, de 1 minuto, 1 minuto e para meio. Reels no Instagram. Exato. É muito mais difícil. Então, essa foi a trajetória, assim, mais ou menos minha, né? Até o estúdio. E o podcast Tá Pegando Seu Ganso, que é o nosso caso também, né? Que faz parte da nossa empresa, ele pode ajudar também a você vender o seu produto, né? Dando credibilidade para a empresa, né? Exatamente. Acho que esse formato traz muito a questão da autoridade. Inclusive, até a gente tem uma cliente, a Gabi Toyoda, que ela fala que a gente não vende vídeo, não vende foto, não vende podcast, a gente vende autoridade. E eu acho que eu trago muito isso desde aquele dia, né, que ela deu esse insight, eu trago muito isso, porque só de você ter esse formato, você ter um corte, um podcast com um microfone desse aqui, as pessoas já começam a te levar mais a sério, né? Você se torna uma autoridade. Então, muitas vezes a pessoa já vincula isso. Nossa, ela está sendo entrevistada, ela está participando de um podcast. Já está no imaginário comum. As pessoas já sabem que você participar de um podcast é sinônimo de autoridade. Pode ser que você nem seja, né? Mas isso já vincula essa imagem e você dá um pulo ali na sua autoridade dentro das suas redes sociais. Isso é muito importante. E acho que dentro da contabilidade, de um fato que surgiu também o nosso podcast, foi também criar um pouco de mais proximidade ainda com os clientes, né? Porque muitas vezes a gente fala diariamente com os clientes, mas às vezes é mais pelo WhatsApp, né? São reuniões mensais, enfim, tem cliente que a gente vê a cada 3, 4 meses só, então... Isso que a gente é bem próximo. Isso, exatamente. Clientes, né? E é muito legal a gente
conhecer a história também dos nossos clientes e poder mostrar isso para as pessoas, porque muitas pessoas têm medo de empreender no Brasil. A gente sabe que não é fácil, né? Sim. Então, a gente vê cada trajetória que passa aqui no nosso podcast e vê o quão difícil que é. A gente nunca viu uma trajetória assim, nossa, foi bem tranquilinho, né? É só... é só sofrência. Né? Exatamente. Inclusive, tem clientes depois que mandam mensagem, liga e fala, William do céu, gostei tanto de contar minha própria história, porque às vezes a gente tá na correria, naquela A gente questão não do... vê a nossa Entendeu? história, Isso, né? Exatamente. Outro ligou e falou assim, ai, você me perguntou lá, qual era o seu maior sonho? Eu tô até agora refletindo sobre essa pergunta, né? Tipo, sabe qual é o teu maior sonho? Então, eles acabam também gostando, às vezes, na correria, não para pra realmente fazer um retrospecto da sua própria história, né? Sim. E como foi lidar com tudo isso? Porque, assim, vocês, já compartilharam conosco, sempre trabalhou de uma forma autônoma, desde o início, né? Eu consegui pegar um projeto ali, atender um cliente ali. Como que é lidar com tudo isso, né? Eu tenho que lidar com finanças, tenho que lidar com parte comercial, tenho que lidar com planejamento para entregas do trabalho. Como que é lidar com tudo isso e ainda ser criativo na área de vocês? Frontal, Rivotril, Ritalina. Pronto, falei. Pronto, Aí, tchau. sincero. Não, tô brincando, gente. Não envolve Só para remédio. deixar um pouquinho mais contraído, né? Não, mas é tenso, né? Eu acho que não tem nenhum cliente de vocês que Como dorme, isso, deita no travesseiro e acorda tranquilo todo mês, né? Uhum. Eu sempre, até quando o Bruno entrou, assim, no estúdio, a gente eu sempre dei o parecer pra ele de como que é o fluxo de cliente, como que é. Ó, esse mês, a gente tem um mês que é melhor, a gente tem um mês que é mais fraco, tem um mês, janeiro, é um mês mais parado. Então, eu já sempre tive essa visão com ele. Eu acho que quando você começa, é o bichinho do... Eu sempre falo isso quando meus clientes dizem aqui, é o bichinho do empreendedorismo. Você, todo mês, passa por algum perrengue, alguma tensão. Igual você falou, você não ter um fixo ali, né? Com certeza. Mas também você não quer sair disso. Você não Uma quer. vez que o empreendedorismo entrou, Não sai mais. Não sai mais. Nada como trabalhar 24 horas para não trabalhar 8 por dia, né, gente? Sim. Ah, com certeza. mas eu acho que e isso, o Bruno, é muito legal, porque eu vejo que ele tem essa visão igual eu. Uhum. Não tá dando certo esse caminho. Vamos mudar, vamos pra outro. Claro. Vamos desistir. Buscar uma Não solução, tem né? essa, não tem essa de desistir. Com certeza. Eu acho que quando a gente começa nesse mundo, assim, vamos refazer a rota, recalcular. Igual quando veio agora a reforma tributária. Uhum. Vocês passaram pra gente como que ia funcionar. A gente olhou assim pra situação. Não, vamos recalcular, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Desistir não é opção. Não vai é ter que dar opção. certo. Isso é muito legal. Nossa, Vai ter que dar baita do certo. insight. Desistir não é uma opção. Tem que se Aham. adaptar, né? Tem que se A adaptar. rotina. Eu tatuei isso quando eu comecei aqui, Legal. eu tatuei esse continue a nadar. Uhum. Porque foi exatamente o que eu sentia, que a gente tá numa maré e tá querendo ir Sim. embora, mas a gente tem que ficar continuando. É igual a Dori fala, continue a nadar. Tem que continuar, gente. Não dá pra parar, não dá. Ainda Perfeito. mais igual eu falei, você não tem pra onde voltar. Uhum. certeza. Você já começou do nada, você já começou do zero. Então tem que fazer dar certo. Ele né? não tem nem currículo pra entregar Não também, tem, né? não tem. como. Só tem o Fazer ensino o quê? médio completo, Vou malemar falar, feito. então, não tem uma engenharia mecânica quase finalizada. Isso serve de Eu alguma também, eu coisa? não falei, Posso mas dizer eu alguma fiz coisa, né? 4 anos 3 anos e meio de publicidade e propaganda. Aí, ó. O curso tinha Como disse que não 4 tem? anos, gente. Olha. Eu fiz 3 anos. Bem Igual o Bruno. bem parecido com o Bruno, Igual, né? eu quase entreguei o TCC1. Não Quase. entreguei também. Tá bom, isso que é importante. Mas se eu- alguém quiser, eu tenho 3 anos e meio de publicidade e Não, com propaganda. Vou certeza, entregar né? meu currículo. Já é uma baita de uma Já é experiência. awesome. Eu acho que tem a ver também com o estúdio, ou você consegue fazer essa relação assim ou não? Então, eu comecei a faculdade, foi quando eu mudei pra Londrina, e eu tava bem naquilo de, o estúdio não tá aberto, vamos... Que eu vou eu vou- fazer. aí eu comecei uma faculdade, na época eu consegui uma bolsa, eu falei, vou fazer. E aí eu fiz os 2 anos, mas desde o começo, sinceramente, eu entrei e falei, vai fazer sentido pra mim, vai encaixar. Aham. Mas eu senti que onde eu aprendo mesmo é na batalha, no campo de prática ali, batalha. né? Com certeza. Sim. Você gosta O meu disso, né? porque assim, é o que eu falo, o meu curso ele não é um curso da saúde, ele não é um curso, um direito, eu não preciso Algo saber, técnico, assim, exato, né? eu não preciso saber que remédio que eu vou matar uma pessoa e que remédio que eu não vou, entendeu? Uhum. Protocolos, É muito né? mais você entender o teu cliente, é você entender o mercado do seu sim. cliente, entender o teu mercado. E isso, é só a prática de mercado. Eu via que tinha muita coisa até na faculdade que às vezes estava meio ultrapassado. Olha. Sim. Sabe? Com a experiência que você já tinha, né? Exato. De, por exemplo, chegar na faculdade e eles estarem mostrando pra mim propagandas, por exemplo. É legal você Uhum. aprender, porque eu tô fazendo uma faculdade de publicidade. Sim. Vou me tornar um publicitário. Perfeito. Então a gente tinha uma matéria que eu lembro que era criação publicitária. A gente via propagandas que deram muito certo. Havaianas, Skol,
Grandes campanhas, né? carnaval, não sei o quê. Mas, gente, eu tô no dia a dia do empresário que não é uma Havaianas, sabe? Ele não Então, é... uma estrutura. Exato. Como que eu vou falar pra vocês fazer uma propaganda da Havaianas pra Nobile? Gente, não... Não com entendeu? recurso, com a estrutura. Exato. Né? E não é o mesmo mercado. Uhum. Então, chegou num momento, eu gostava da faculdade, mas eu não falar que eu utilizei muito, eu não consegui encaixar muito um com o outro. Perfeito. E aí, quando eu cheguei num ponto que a faculdade era assim, ou eu focava em fazer um pouco mais porque assim, eu tava quase reprovando por falta. E aí, porque justamente eu não tava dando conta das duas rotinas, certeza, aqui e lá. Às vezes aqui eu atendia até meia-noite, tinha de ir, no outro dia às 7 eu tinha que estar lá. É. Não tinha como. E aí eu, fora fazer TCC, quando chegou no momento do TCC, eu falei, não, eu vou terminar um negócio mal feito, eu não tô indo. E aí, ou eu foco em um ou em outro. Sim. Eu falei, mas no momento eu prefiro focar Focar aqui. no estúdio. Né? Não descarta a possibilidade de acabar, mas sinceramente eu não vejo que seja um diferencial um agora. diferencial Né? que vai, tipo assim, falar assim pra mim, nossa, você se formou em tal faculdade agora? Não. Vai se dar um novo Pra passo, mim né? é muito melhor eu aprender diariamente aqui do que, às vezes, ficar uma aula inteira só vendo uma história de lá passar tal. Eu preciso estar no dia a dia do meu cliente. Com certeza. Uhum. Então eu vi que isso foi uma coisa que é muito diferente pra quem vem aqui fazer um vídeo e é um advogado. Sabe? Sim. É muito diferente. É um curso que, por exemplo, eu prefiro muito mais aprender a questão de oratória, a questão de. São Habilidades isso que técnicas, pode né? me entregar na faculdade do que, às vezes, o que essa publicidade em si que eu tava fazendo poderia me entregar. Entendi. Sabe? Legal. Uhum. Pegando um pouquinho do gancho que o William estava falando ali de gestão, finanças, né? Como que vocês enxergam essa rotina empresarial, das demandas que a gente passa para vocês lá no escritório? Todo mês O time já cobrando, né? Como que vocês lidam isso no dia a dia? Pra gente é muito... Bom, a gente tem uma organização interna também, né? Que a gente acaba fazendo, então... Que o Bruno implantou bastante Oh, também, que ele é mas bem isso mais é legal, isso é legal, você pegando o organizado. gancho da sociedade, a gente somar com alguém que traz uma nova visão, uma nova habilidade. Eu acho que isso aí foi muito importante, porque assim, vir uma pessoa de fora e enxergar possibilidades novas dentro do Muito estúdio aqui foi muito bom. Sim. Né? Então, foram várias dicas, ideias que eu fui tendo também, junto com a Laís, para aplicar aqui. Sim. Que, por exemplo, às vezes eu não consegui implementar no meu outro negócio. E aqui dá. Sim. Então, né, até essa questão da reforma tributária foi uma ideia que veio junto com o grupo de networking que eu participo. Então, o contador desse grupo trouxe esse conceito, né, em uma palestra e eu falei, poxa, talvez eu consiga implementar isso. Sim. E aí a gente foi trabalhando e tal, até para a questão de redução de imposto, tudo. A parte financeira aqui era muito... Vai gastando, vai anotando todos os gastos e é só isso. Só que aí não tinha o controle, não tinha o controle, e não tinha um controle de faturamento também. Então, tipo, não tinha um orçamento. Nenhuma entrada era contabilizada antes, né? Tipo, planilhada, era somente os custos, né? A planilha que o Gabriel me passou antes só tinha custo. Era custo, faturamento, a gente só tinha planilha para emissão de nota, né? E assim, aí eu trouxe também uma questão de tentar tornar mais previsível o negócio, né? De tipo, vamos anotar tudo que a gente tem já de pacotes que a gente já vendeu. Sim. Os recorrentes. Até para saber o que dá certo, Exato. o que não dá, tentar contabilizar também, beleza, quanto que vem de variáveis, né? Quanto que vem de gravações únicas, que o cliente vem uma vez no mês só, ou às vezes vem uma vez a cada 3 meses e a gente levanta isso. Então, isso também é interessante para a gente conseguir ter uma previsibilidade e também ter noção de, tipo, quando que saiu mais foto, quando saiu mais vídeo, quando saiu mais podcast. Então, por exemplo, agora a gente tá numa crescente muito boa de podcast. Que legal. 2026, assim, tem muita gente interessada. Também a gente acertou um criativo, né, de podcast que tá indo muito bem, mas parece que alguns meses vão mudando a forma que as pessoas consomem, né? Então, fazendo testes também. Entender o mercado. Exato, exatamente. E como a gente está no mercado corporativo, ele não é um mercado diferente de eventos, por exemplo. Exato. Assim, ó, eu, desde o início, eu sempre falei, não quero eventos, porque eventos... E parece que é um mundo que, assim, depois que você entra, é difícil de sair, porque você vira meio que refém daquilo, as pessoas te recomendam, né? Indicam, e aí todo final de semana... Aí todo final de semana você tem que fazer um
evento. E no corporativo é diferente. Pô, você consegue. Claro, a gente não trabalha só das 8 às 18. A gente também atua à noite, né? Sim. Porque como é um mercado de audiovisual, muitos dos clientes vêm quando dá. Claro. Então, às vezes Agenda é das 8 às ali, né? 18, das 18 às 22 horas da É noite. isso aí. Então a gente tem que estar aberto fora desses horários. Sim. Mas Tanto a que gente já fez consegue. também, né? Então mas a gente consegue ter essa facilidade com o corporativo, de às vezes, tipo, domingo não trabalha. Sábado, vamos fazer um sábado sim, um sábado não, ou só de manhã. Então, para ter esse controle, E Bruno, como que é lidar com dois negócios, né? Você é sócio aqui do estúdio e tem um outro projeto. Como que é lidar com essas duas vertentes? Assim, por mais que sejam empresas diferentes, né, é um pouco fácil porque eu toco as duas da mesma forma, praticamente. Então, tudo que eu tenho de implementar de financeiro lá, eu implemento aqui. Então, e tem essa troca. Às vezes, coisas que eu implemento aqui, dá para implementar lá. E também são semelhantes. Então, essa outra empresa, a gente trabalha mais com captação externa, que é a Ocupa, né? Não falei o nome, mas é a Ocupa. A gente trabalha mais com captação externa e também produção de conteúdo própria. Então, a gente tem o nosso podcast, como eu falei, tem canal no YouTube, tem parceiros também que produzem conteúdo, que não são somente clientes mesmo. A gente tem praticamente uma sociedade com alguns parceiros. Legal. Então, dá para aplicar isso, né? Muitas coisas que eu aplico lá, eu aplico aqui também. E eles se conversam muito, os negócios são muito complementares. Às vezes eu trago algum cliente da Ocupa para o seu espaço, às vezes o seu espaço precisa de uma captação externa, também dá para fazer essa troca. Né? Exato, dá para fazer essa troca. E por mais que os serviços, as empresas sejam diferentes, os serviços ainda são bem semelhantes, né? O processo completo, tirando a foto, o processo completo de podcast, de vídeo que a gente faz, que aplica na Ocupa, é praticamente o mesmo que aplica aqui no seu espaço. Então, fica muito tranquilo, sabe? E por isso que eu quis ingressar como sócio aqui, porque é muito mais fácil, né? Assim, quando são setores parecidos, Exato, né? Você já tem uma facilidade ali, né? Perfeito. Exato. E pegando um pouco desse gancho que você comentou que 2026 aí tá bombando a questão do podcast, né? O que vocês têm a dizer para o nosso público em relação a quem está pensando em fazer um novo projeto na área de marketing, Instagram, seja o podcast, seja a questão de foto, vídeo, por onde essa pessoa pode começar? Quer falar? Eu tô aqui na minha casa pensando o que eu posso fazer para conseguir novos clientes. Às vezes a gente vê, né, Felipe, vários profissionais com capacidades técnicas maravilhosas, Sim. só que aí tem aquele ditado, né? Quem não é visto, né? Não é lembrado. O que vocês diriam para essa pessoa que tá lá pensando o que fazer para ela começar 2026 diferente? Todo dia eu me dou de cara assim com gente me perguntando: quero começar. Quero começar, tô pensando. Lógico, a gente não vai pegar e forçar. Você vai vir aqui agora. Mas eu falo, e é igual eu falei pra vocês, que é muito parecido. A nossa história. A gente pegou e começou. Se não tivesse um ponto inicial, não ia acontecer. E eu vejo que tem muito cliente que espera ele tá completamente pronto. Espera aquele momento, quando eu souber falar direito, quando eu ficar preparado. Essa pessoa, ela fala todo dia mesmo, vamos supor, um médico. Todo dia se fala a mesma coisa pro seu paciente. Mas não consegue gravar. É difícil E aí mesmo, fala pra gente. mim, eu tô pensando e tal. Só que quando vocês começaram, vocês não eram perfeitos também. Eu vejo que o nosso cliente, ele espera muito ficar perfeito, ficar tudo pronto pra ele começar. E sinceramente, nunca vai chegar esse momento. Eu acho que a gente procura, tinha que fazer um pouco do caminho inverso. Começa pra você ficar bom. Maravilhoso. Sabe? Porque eu tenho muito cliente que às vezes vem aqui, eu tenho uma cliente que ele é o meu case, eu falo. A Aline. Ela começou, gente, ela vinha aqui, ela trazia uns roteiros, eu e ela, em uma hora e meia, ela fazia 4 vídeos, e era aqueles vídeos assim que penava pra sair. Gente, hoje ela vem aqui, ela grava 15, 17 vídeos Muita em uma facilidade. hora, sabe? Eu falo, você me dá trabalho agora, Aline, você me dá muito trabalho pra editar. Porque foi isso, ela começou sem esperar tá perfeito. Porque eu vejo que a gente se cobra muito, com certeza. porque a gente não tá falando pra uma pessoa, a gente tá falando pra câmera. Isso. Então a gente se cobra muito de ser aquela câmera, sabe? De ser aquilo de, as pessoas vão ver. Mas quando você entra num Instagram profissional, eu acho que a gente pensa muito em quem a gente tem em volta. Mas a gente não pensa no cliente, que às vezes ele vai ouvir o que você tá falando, ele vai se identificar, ele nem te conhece, e ele vai se identificar com o que você tá falando. Vai criar um vínculo e uma venda, né? Exato. E não só isso, mas às vezes alguém te indicou. Hoje em dia,
Eu tive esses dias uma cliente aqui que ela falou que ela indicaram o pedreiro, ela falou procurar o pedreiro no Instagram, gente. Eu falei, mas olha como Chegou, hoje em né? dia a gente entra direto. Ai, fulano de tal. Você já vai no Instagram. Sim. Com Você certeza. já vai direto procurar essa pessoa no Instagram. Então, às vezes a pessoa não vai cair no seu... Porque tem gente que fala, eu vou postar e vou vender. Tem gente que espera que a postagem é a venda já. E não, você começar é você criar ali a sua vitrine. É igual você passar na frente da loja e ter a vitrine. É você ter o conteúdo ali. Sim. E às vezes é uma pessoa que nem te conhece, mas você recebeu uma indicação, ela vai É uma realmente validação, fechar o né? serviço, ela vai... Exato. Ela vai validar você por ver você. Então a gente espera muitas vezes a perfeição para quem a gente conhece assistir, para quem tá ali do outro lado, e a gente não pensa que quem não conhece a gente, às vezes a gente tá falando uma coisa que essa pessoa tava precisando ouvir, Ai, que tava maravilhoso, né? procurando Uhum. escutar, Sim. e fica procurando muita perfeição logo no primeiro, e não entende que a perfeição, ela vem... E não perfeição, porque nunca vai ficar Com a perfeito. constância, Eu Mas uma né? falo assim, evolução. tem gente que fala, você deve gravar super bem. Gente, não, eu também, fica terrível. Tem vídeo meu que eu gravo e não posto. Porque a gente tem que ter exatamente o que você falou. É a constância que vai trazer a habilidade da gente É, Que fazer. legal. Uhum. Então, tem muita gente que quer começar e tá esperando só, eu vou estudar o conteúdo. Meu, Eu vou olhar vem, outro podcast, produz daí na fica se tu- comparando, Exato. né? Vem na tua possibilidade e Uhum. assim você vai entender o que é possível É. pra você e como funciona pra você. Maravilhoso. Eu tenho cliente que vem pela primeira vez, que nem quando a Alexia veio. Uhum. Eu falei, ela queria gravar os vídeos dela. Eu falei, vem uma vez, sente tanto a atmosfera aqui do estúdio, como que funciona pra você. Por exemplo, meus roteiros, assim eu vi que funciona melhor. Eu vi que se eu gravar dessa forma, eu gosto mais. Se eu falar dessa forma, só você sentindo pra entender. É. E às vezes você começar, esperar você tá perfeito ali no conteúdo, você não vai começar nunca, Sim. sabe? Aham. E a gente vê por nós também, né, Com William? certeza. Como que nós evoluímos aí nesse caminho. Você vê, Muito. vocês começaram, eu lembro que era até pra introduzir, por isso que eu falei que tô orgulhosa, porque até pra introduzir o podcast, vocês precisavam dar uma pausa, cortar, às vezes. E hoje, A gente gente, vai falar vocês isso, começa de vão- novo, começa de novo. E é super normal. E eu vejo que tem muito cliente que chega aqui e fala assim, erra e começa, desculpa, errei. Olha. Gente, eu falo, esse é exatamente o meu trabalho. Se não fosse esse, eu não tava nem aqui. Sim. Você tava sozinho gravando. Você verdade. locava o estúdio, botava pra gravar e fazia. O que eu acho mais legal também, assim como a gente participa de várias histórias, né? De vários empresários, porque atrás de um CNPJ tem uma pessoa que tá ali por trás também, com várias questões, receios também. Você participa de vários momentos que as pessoas também vêm aqui e se superam, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa muito importante também é a pessoa não tentar ficar num personagem, é ser ela Sim. mesma. Natural, assim, né? Acho que é uma questão também, Porque né? se você for um personagem, e vamos supor que isso funcione até certo ponto, o cliente contratou, vocês veem que vocês são um personagem. A pessoa contratou vocês são aquela pessoa perfeita no vídeo, É. vocês pregaram, criaram aquele personagem que vocês queriam. E aí a pessoa vai ter o atendimento com você na primeira, não vai manter a Jamais. pessoa. Não tem nada a ver, Você né? não vai conseguir manter o Não cliente. consegue manter. Você vai num Fidelidade, médico né? que no Instagram ele é maravilhoso, aí ele vai te atender, ele não te dá malemar atenção. Não te importa, né? novo. É, Com sim. Entendeu? certeza. Então você tem que ser você. Eu acho que 2 fatores também que eu vejo no meu ciclo de amigos em relação a gravar vídeos também é a questão de ficar se comparando com outras pessoas e a falta de confiança, né? De querer fazer, né? Uhum. Sim. Às vezes a pessoa tem medo dela mesma, assim, de se expor, né? E é assim. Inclusive vergonha dos seus próprios amigos, familiares, do julgamento, É eu isso, acho, a gente sabia? fica muito preocupado, é isso que eu falei. A gente fica muito preocupado em, a pessoa que fulano vai ver. É. Gente, você não vai vender pra fulano. Fulano não Pelo vai contrário, pagar a é tua a última conta. pessoa que às vezes vai Amigo comprar de familiar você. nunca compra. É. Você tem que se preocupar em quem vai pagar os seus boletos. Sim, e não quem vai ver ali que a primeira pessoa que às vezes vai entregar é quem te segue. Uhum. Aquela pessoa que você estudou junto, você fica muito pensando nisso. E eu vejo que quem se desprende disso consegue fazer mais. Perfeito. Sabe? É. Querendo ou Sim. não, você criar... Eu falo que o cliente que ele chega aqui, ele tá no momento de maior vulnerabilidade dele. Aham. Eu gosto de comparar quando o Bruno sempre fala que eu sou a pessoa que, do atendimento, assim, eu consigo levar... A pessoa chega aqui, eu consigo levar a pessoa pra cima. Legal. O Bruno, ele já é mais o bastidor. Porque é perfil diferente. Mas eu falo principalmente, você recebe uma pessoa num momento de vulnerabilidade muito grande. Então, a pessoa que ela vem aqui pra mim, ela tá completamente aberta a, tipo... ela tá com vergonha. Tá ela mesmo. tá, às vezes, numa primeira vez da vida dela tremendo gravando. todo. Muito Se tímida. tremendo, tímida. Fica com vergonha de errar pra mim. Imagina na hora de postar. É. Então, você tem que atender essa pessoa e fazer essa pessoa entender que tá tudo bem errar. Tá tudo bem ela fazer não ficar bom. Não é Legal. de primeira que vai ficar bom. E falo com, assim, 90%.
Muito difícil o cliente chega aqui e não termina e fala assim, meu Deus, eu amei. Ficou melhor do que eu esperava. Quando É igual a o treino, pessoa né? sai assim, Depois você... Ufa. é verdade. A pessoa sai daqui e fala assim, nossa, ficou horrível. A hora que você entrega, a pessoa, quê? É Que- eu, né? bem eu? comum mesmo, Como isso que eu aí vou é provar comum. que sou eu? Legal. Quem que é Perfeito. esse, sabe? Então eu vejo que até, tipo assim, você faz assim, quando vocês começaram, aí vocês erraram e tal, e eu falando, gente, mas na edição dá o corte, vai dar o corte. Fica tranquilo, Eu né? acho que vocês não deviam imaginar. Quando chega o resultado final, então. óbvio que hoje em dia, se vocês gravarem o mesmo vídeo, é outra coisa. É outra coisa. Mas ainda assim, gente. Com a experiência, né? Agora. Mas ainda assim, a gente tá aqui pra dirigir a pessoa, a gente vai ajudar. É difícil, não vou falar que é fácil, não é fácil. Mas por que na não vida, é, né? Exatamente. Se fosse fácil, tava todo mundo rico fazendo. Os podcasts maravilhosos, Exatamente, né? todo mundo tava aqui. Sim. Mas não Com é fácil. certeza. Então, Precisa quando a de pessoa coragem. começa a fazer. Exato, é preciso da coragem pra ter esse estalo, sabe? Uhum. E eu fiz um vídeo pro Instagram esses dias. Você tá sendo. Quem não é visto, não é lembrado. Aí eu falei exatamente o que você falou no vídeo. Você tá sendo muito bom em silêncio, ou você tá fazendo o seu conteúdo, atendendo bem o seu público e sendo visto, sabe? Olha, um baita insight. Porque hoje em dia, você ser muito bom, só que você só ficar na sua, você vai manter uma base de clientes. Com Porque se certeza. você é bom, você tem. Sim. Mas você não vai crescer ela, Uhum. sabe? E é o que eu falei. Às vezes a indicação, ela traz cliente, mas o cliente ainda precisa da validação. Com certeza. certeza. Hoje em dia, a gente tá muito ali. O celular é a nossa extensão da todo nossa mão. mundo, né? Então, falou o nome, pá, já tô pesquisando. A Mariana que tá ali operando, eu percebo. Você fala um nome de um cliente que agendou, ela já, ai, deixa eu ver se tem. Deixa eu ver. Mas é que legal que já conhece a pesquisa. história, né? Exato. Já se E ela identifica. chega aqui, às vezes eu vou fazer o cliente, eu vou atender dela. Ah, fulana, eu já vi o LinkedIn, ela não vai, ela chegou esses dias aqui, eu falei, gente, mas você estudou pra gente Legal. Então, você vê que ela que nem precisava estar fazendo isso, que não Sim. é, ela não vai ser cliente dessa pessoa. Essa pessoa que é cliente nossa, ela Uhum. fez, Com imagina o certeza. seu cliente, É. sabe? Bacana mesmo. E aquela questão também, por exemplo, que é o nosso caso, né? Se eu fosse fazer um podcast na minha casa, com a minha estrutura, talvez o caminho que seria muito mais árduo e difícil. Exato. Né? Demais. Assim como a gente tem no escritório várias áreas que a gente também procura ajuda Sim. na questão jurídica, na questão comercial, na questão de divulgação, Instagram e vídeo, Uhum. como a gente procurou vocês. Então, a pessoa também que queira começar, ela pode procurar ajuda também, né? Pode. Como Uhum. o estúdio aqui pode abraçar e pode, tamo junto. E no final, às vezes, das contas, você acaba economizando e ganhando mais. Porque você ter um conteúdo mais bonito, você vende melhor, você É. traz mais essa autoridade, Sim. você, querendo ou não, você estando em casa é mais difícil, é mais trabalhoso, você perde mais tempo. Ao invés de estar dedicando E ao não tem a produto, mesma você tá qualidade. estudando Você tá como fazer um estudando vídeo. como fazer É, um produto que exato. não precisava estar tudo na sua mão. Com certeza. Sabe? Eu falo que a missão aqui do estúdio é simplificar o audiovisual da pessoa. Que legal. Perfeito. aí, Então ó. você Eu ia até chegar perguntar aqui, isso, mas é, já tá uma hora- respondido. Uma hora a já pessoa falou. vem. Eu simplifiquei. É. Mas uma hora que a pessoa vem aqui, que é uma coisa que a gente prega muito no nosso Instagram. É. Uma hora que você tem aqui, você tem um mês inteiro pronto. Que pra legal, usar. né? Uma hora na sua casa produzindo, você só ia estar tentando fazer uma luz legal. Tá Com certeza. montando. E não, ainda. imagina Nossa. o custo pra montar uma estrutura pra ficar meia boca. Exato. Exatamente. Não, e ainda assim, eu falo, gente, com propriedade, às vezes você gasta um dia inteiro pra fazer um negócio que vai ficar meia boca. Sim. Não, sim, Entendeu? com certeza. Então, Com os equipamentos tipo, que você tem, com o conhecimento técnico, Entendeu? né? E, Não, a e é gente uma fala dor de por- cabeça que não a gente fala por compensa. nós mesmo. O teu tempo hoje custa caro. E você ficar o dia Sim. inteiro só pra você produzir, depois você tem que editar. Editar, Você vê exatamente. que uma hora você fez, recebeu pronto. Tipo Com assim, certeza. Facilidade, você põe né? na balança, É. sabe? E a gente consegue atender desde que quem tá começando a quem já tá lá na frente, Com entendeu? certeza. E é o conceito que a gente leva na empresa Uhum. também. A gente foca no que traz resultado e procura ajuda nos demais, Sim. nas demais áreas, né? Sim. Exatamente. Não, é isso mesmo. É, acho que esse é o nosso objetivo aqui com o estúdio. É conseguir, isso que você falou, de ser acessível também, né? De conseguir atender diversas pessoas. A gente tem diversos pacotes aqui. Pessoas que estão começando, vão começar normalmente, Uhum. gravando 1 hora, que vem, grava 4, 5 vídeos. Uhum. E tem gente que já tá num outro nível, e nem digo financeiro, mas às vezes de maturidade do negócio mesmo, né? O negócio solicita mais vídeos, solicita mais formatos, Total. mais Com certeza. podcast. É o momento, é o time de cada um, são né? Exato. E pra quem tá começando, às vezes 1 hora de gravação já é uma tortura no sentido de, tipo, Muito. é muito difícil. É muito difícil. difícil. E essa questão de sempre, quando os clientes vêm aqui e gravam, eles acham que ficou ruim e aí na entrega ficou muito bom, provavelmente é porque
durante a gravação, você fica muito na negativa. Nossa, errei de novo. Ai, de novo errei. Nossa, A mentalidade, tô né? na quarta vez tentando É fazer. igual eu falei, a pessoa chega a pedir desculpa É, de errar. olha. Fala, E- gente, e vai- você tá pagando trabalho, mais. vocês Você tá ganham pagando. Fique em paz, né? E aí, assim, sempre o resultado surpreende. E eu acho que esse também é um dos nossos, assim, o que a gente gosta de entregar nessa qualidade, 4K, e as legal. pessoas ficam impressionadas depois da entrega, é muito por causa disso, por causa dessa qualidade que a pessoa também, às vezes, ela não espera, ela não consegue reproduzir dessa forma, né, na casa muito dela, difícil. em outro lugar, sei lá, às vezes gravando por conta própria. Então, esse é o nosso objetivo com o estúdio, Que né? legal. De ser um Facilitador, né? exato, um facilitador, acredito que seja essa a palavra. E não é nem só com equipamentos técnicos, né? Também com a experiência que vocês têm Sim. durante anos, né? Eu acho que isso também é um baita, assim, por exemplo, eu posso falar por mim e ela também acaba sendo uma produtora de conteúdo, né? Mas eu, como produtor de conteúdo, sempre quando eu vejo um cliente fazendo uma CTA ruim, eu opino, eu falo, ó, posso trazer uma ideia? Que tal, em vez de você fazer desse jeito, você não faz desse Legal. jeito? Por que o seu roteiro está construído de uma forma que não é tão interessante pro que você quer? Por que a gente não pensa, às vezes, numa frase inicial mais chamativa, às vezes pensa num gancho diferente, pensa numa CTA que condiz mais com o tipo de conteúdo que você quer. Às vezes vem um cliente aqui que ele está praticamente contando uma história Uhum. que não faz sentido algum pro que negócio. ele tá fazendo ali, Ele pro tá objetivo vendendo, dele. né? Exato. E aqui a gente não presta esse serviço de roteirização Uhum. dos conteúdos. Sim. Mas durante a gravação, né, não custa nada Surgem, eu Com falar, certeza. olha... Até vocês já falaram pra gente. No Exato. final do vídeo, faz isso, faz aquilo, né? É porque a gente não tá aqui só pra botar a câmera e gravar, né? E se vira. Questão técnica, por exemplo, a gente sabe fazer, você saber fazer uma luz diferente. Você tem uma câmera e não saber Legal. fazer uma luz, fazer um áudio É. bom, configurar aquilo pra ficar bom, você não tem nada também. Uhum. A gente sabe fazer isso, mas a gente não tá aqui só pra isso, sabe? A Aham. gente quer Verdade. realmente que a pessoa saia não só satisfeita com o conteúdo, questão qualidade Uhum. técnica, Mas, o mas que ela resultado- com saia com o ela mesmo, né? resultado dela bom, sabe? Com certeza. É o resultado total. O todo, né? vídeo, ele não é só técnica. Não adianta nada você ter um vídeo bonito e falar nada. Exato. É, porque- eu- Até porque você tem aqui um negócio. É. Você quer que esse cliente retorne também, né? Sim. Eu já falei isso, eu não lembro se eu já falei pra você, Luiz, mas assim, a nossa maior perda de clientes Uhum. é a falta de resultado. Sim. Se o vídeo que a pessoa vem gravar aqui não gera resultado algum, e claro, não é sempre que a culpa é nossa, porque o marketing tem né? diversas Constância, variáveis. qualidade. Não é só um Continuar vídeo bonito. fazendo, né? Exato, mas Porque, igual eu falei, tem gente que espera que vai postar, vender. não é assim. Postei, fiquei rico, E tchau. outra, é o que a gente opa, comentou barrancos. também, ele vem aqui falar a verdade com o que ele realmente é. Isso não tá no controle de vocês. Não tá, Exato, é. exato. E é oneroso, né? Você vir gravar 1 hora de podcast por mês Uhum. tem um valor relativamente alto Sim. para alguém que está começando. É um Então, investimento, na verdade. passa né? 6 meses, o cara não ganhou nada de dinheiro com esse conteúdo, Aham. cara, com certeza ele vai cancelar esse pacote. Então, esse é um das nossas maiores preocupações. O cara Uhum. ter um resultado com o conteúdo que ele está produzindo. E Então, a gente também ajudar, igual quando vieram um pessoal lá, teve um pessoal que veio aqui com uma ideia de fazer o podcast, ganhar com o podcast. A gente abriu os olhos deles de que o podcast perdeu ele um cliente não é ali, só- né? a gente na conversa perdeu eles, porque a Você- gente. Por causa da verdade de vocês. Exato, porque a gente falou, ó, você vai vir aqui, você não vai fazer um podcast e ganhar dinheiro, mas pensa pelo lado de quantas pessoas grandes pro que você procura você vai conseguir trazer É. aqui nessa Que mesa. legal. Quantas ideias, por exemplo, eu tenho case aqui de agência que trouxe uma pessoa do mesmo ramo maior, essa pessoa teve um insight aqui na mesa com eles e esse grupo, tipo, deslanchou em Alavancou, um novo braço da empresa deles. Então, e outra, quem que nega vir num podcast? né, Entendeu? ninguém. Nossa, Você os clientes que eu dou, consegue- eles ficam muito... Nossa, obrigado, William, Felipe, por ter me Exato, chamado. exato. Então, Né. tipo assim, você consegue, igual eles. Gente, se a gente for olhar no mercado, assim, de verdade, eles eram os menores e esse cara era o maior. Legal. E Já, eles- já é um case de sucesso de vocês E- nessa e- questão, Exato. E essa pessoa veio. Uhum. Ela veio ao mundo deles. Ela foi até lá. Ela não precisava, mas Sim. pra ela é gerar conteúdo, pra eles também Também. compensa, entendeu? E a Foi pessoa uma- vem, a pessoa veio. E a gente trouxe isso na balança pra eles, que, ó, vocês não vão ganhar dinheiro, mas vocês vão ganhar valor.
vocês vão ganhar visibilidade. É o nosso Vocês vão, de caso, né, repente, Felipe? pro Sim. projeto de vocês, porque era um Conexão. projeto deles. Uhum. De repente, pro projeto de vocês vão conseguir até uma pessoa que acredite no projeto de vocês. Com Sabe? certeza. Trazendo É. personalidades, porque era um ramo muito específico. Então, enxergar que a produção de conteúdo, ela não é só postar, vender. É. Mas ela é criar valor, criar Isso. autoridade, cultivar ali uma audiência que, É uma das quando eu ferramentas, né? lembrar de você, quando eu precisar do seu serviço, eu vou lembrar. Isso. Não, Acho que esse sabe? sempre foi o nosso intuito, né? É o nosso intuito com o podcast, inclusive. Você Uhum. falou o que a gente pensa, né? Uhum. Porque o cliente, às vezes, por exemplo, eu tenho um contador em Londrina. Contador é um serviço de confiança, né? Às vezes É. você dificilmente vai colocar no Google um contador Você e já tá vai vir confiando direto, literalmente né? tudo que o teu trabalho te dá. Com certeza. Isso. Então o cliente coloca lá, contador de Londrina. Ele vai mexer no meu Instagram, ele vai olhar os podcasts, ele vai olhar no Exato. site, ele vai olhar em tudo que ele pode, pra que daí eu consiga marcar uma reunião com ele. Então, assim, o podcast ele vem pra trazer credibilidade, pra trazer. Ele vê pessoas trazendo, né, a Isso. experiência. É. Com E a certeza. gente só traz clientes aqui, né? Inclusive vocês. Sim. Então, assim, acho que é uma boa validação também, né? Porque se o nosso trabalho fosse ruim, com certeza os clientes talvez não iam querer estar aqui, né? Com certeza. não, Isso que e- motiva, na verdade, a gente continuar. Porque É. eu e o Felipe já sentamos, já falamos. O mais difícil não é você começar um projeto, é você manter ele. Manter, É. né? Vim Constância. aqui, a gente tem uma loucura operacional lá que demanda bastante tempo da nossa equipe, do meu lado, do Felipe. Então, continuar com o projeto podcast, Sim. a gente tem que ter um esforço também em se Uhum. dedicar a isso, né? Vamos marcar? Vamos sim, Sim. com É, certeza. uma parte do negócio, compromisso, né? né? É uma parte do Compromisso. negócio, exato. Sim. E, assim, eu vejo que vocês virem aqui já é disruptivo de contabilidade, é sempre um negócio muito verdade. fechadinho, Quadradinho. sabe? E Uhum. vocês virem, gente, é muito legal. Você vê mais por dentro. Igual eu, quando começou a empresa, a última coisa que você imagina é a contabilidade, né? Uhum. Os trabalhos que vai dar. E aí, até o podcast que eu falei, gente, eu tenho que ir no podcast dar um testemunho pra vocês, porque o que esses dois ajudaram nessa reforma tributária, Muitos gente, gratos. muitos me gratos. ouviram, gente do céu. Era 7h pouco da noite, eu lá, Felipe, pelo amor de Deus, o sistema não tá dando pra emitir a nota. O que eu faço? Hoje é dia 31! Então, Legal, né? assim, É tá junto, né? tá junto. E, literalmente, do momento em, a gente vai começar um tipo de emissão diferente. Esse caminho aqui vai ficar mais fácil pra vocês emitirem, sabe? Não deixar a gente, porque, assim, eu vejo que é importante a contabilidade explicar pra gente como funciona e tal, mas vocês, além de vocês deixarem o caminho certinho, vocês ajudam de tá ali fazendo funcionar. O Felipe pegou, eu mandei lá o que eu tava As precisando. informações. Ele foi no meu WhatsApp, o WhatsApp pessoal dele, mandou um vídeo dele fazendo pra me ensinar. Então, tipo assim, sabe? Com a missão realmente de fazer você entender. Exato, não é só eu sou uma contabilidade, então eu vou fazer a sua DAS, eu vou deixar aqui você certinho com a receita, vou te enviar os documentos que eu preciso e é isso. Uhum. Não. Acabou aqui, né? Exato. Desde o momento em que, e eu já tive experiências de profissionais que foram assim, Uhum. não só na contabilidade, mas em qualquer área. Quando você tem um profissional que ele não só te explica como ele não só deixa você certo ali e pronto, o trabalho dele tá feito, né? Que é o arroz com feijão ali. Não, vocês vieram e me explicaram, me ensinaram, deram a mão, literalmente, eu tava gritando, desesperado, vocês fizeram um caminho, entendeu? Pra literalmente fazer funcionar e todo exato. mundo tá, fazer funcionar não na base do pra você estar tranquilo, vocês mandarem ali o que eu precisava e aí eu fico no desespero Uhum. de fazer dar certo. É. Com Mas certeza. enquanto eu não sanei todas as dúvidas e deu certo, vocês não pararam. Deu certo, tá tudo certo. Abre o Ndesk aí, deixa eu ver se tá dando certo. Vou falar lá com o sistema. Então eu vejo que foi muito legal isso Com de certeza. ajudar desde o primeiro momento até dar certo. Uhum. Isso faz Sabe, parte É a também. nossa missão, É. né? Hoje, nossa carteira de clientes que a gente começou assim. Sim. É o nosso desafio agora a liderança, né? Você liderar um time Uhum. que ele compra a sua cultura, né? É. Porque a nossa cultura sempre foi, né, Felipe? Sim. Deixar o empreendedor focar naquilo que realmente importa pra ele e a gente tá aqui no bastidor, pegando no Sim. colo mesmo, ajudando Uhum. ele em tudo que ele precisar. Porque a gente sabe que não é fácil lidar com tudo, né? É. Sim. E, inclusive, a gente encaminhou, acho que vocês nem viram ainda, os demonstrativos contábeis, né? Pegou de você- surpresa, beleza? Vocês vão poder analisar aí os números, a lucratividade do negócio. Então, assim, isso também é uma parte muito gratificante do nosso escritório e que, assim, não deveria ser um diferencial, mas a gente trata isso como um diferencial porque muitos escritórios não fazem essa parte contábil, né? Então, toda aquela documentação que vocês enviam da pessoa jurídica, né? Gera um resultado, né? Isso, aquilo lá não é para... O nosso deu trabalho, porque
o Nubank não tá ajudando. Nossa. Às vezes o empresário fica com medo. Não, eles vão enviar todas as minhas informações financeiras para a Receita. Sim. Não, é justamente o contrário. É para a gente retornar para vocês Exato. a lucratividade mesmo da empresa, Uhum. que é o que interessa Sim. no final do mês ali, não é Exato. verdade? Até porque às vezes eu falo assim, contador, ele já vê um DARF na gente, na hora, vira na nossa cara um DARF, né? E na verdade, pra ser bem sincero, no curso de Ciências Contábeis, inclusive eu sou professor, a maior parte nossa é para ajudar na gestão e não para apurar tributo. Tributo é uma das vertentes da área contábil, né? Mas a gente tem uma cultura, né, que às Sim. vezes só olha para a questão tributária, né? Mas a empresa, a gente sabe que a gente lida com sonhos, lida com projetos futuros. Sim. Então, a nossa missão é essa também, né? Contribuir para o sonho dos clientes, Uhum. né? Que é Com muito o que a certeza. gente estava compartilhando agora. É você pegar. Exatamente, vocês estão numa área muito vulnerável da pessoa. É o dinheiro da pessoa. Uhum. Com certeza. É o fruto de tudo que ela fez, né? Sim. É o fruto do mês dela. Vocês estão ali ajudando ela Um projeto a de controlar. vida também dela. Exatamente. Então, é essencial, gente. Com certeza. Dentro do ambiente onde essa empresa está inserida, ela tem muitos impactos. É a equipe de colaboradores, é a comunidade onde ela está inserida. Então, se o negócio vai bem, é uma cadeia que, entendeu? E assim, Tem um resultado positivo. Vocês também me ensinaram muito de que antes eu achava que assim, contabilidade. Eles, igual você falou, é a DARF, é a DAS. Não, gente, a primeira funcionária que a gente contratou, ela foi ser estagiária. Vocês ajudaram desde saber quais que eram as obrigações que a gente tinha com ela. É isso aqui, vocês têm que fazer. Até indicar cartão alimentação que a gente contratava pra ela. Então, assim. A gente gosta de além. Porque pensa, igual eu falei, gente, eu ensino médio completo, eu não sei, não tem como saber. Então, quando eu comecei ali, aí a gente falou assim, é o momento da gente ter a nossa primeira funcionária. Legal. Eu falei, agora eu vou, nossa, tem uma funcionária. Não. E aí vocês pegaram, vocês têm que fazer isso, isso, Porque isso. a gente gosta de ser É transparente, segurança né? do trabalho, é o cartão alimentação, é o contrato, e tal. Aí ela virou CNPJ, vocês também, aqui, tal parte. Então, tipo, é muito legal ter também de vocês Esse esse apoio, retorno, né? sabe? Com Esse certeza. apoio. Uhum. Até a declaração de pessoa física, inclusive, vai começar agora em março, né? Opa. Eu sento com cada cliente, falo assim, olha, porque o cliente acha assim, quando eu tenho a restituir, quando tem pra pagar? Já chega com essa história, às vezes que não é meu cliente, né? Às vezes eu falo, vamos sentar, vamos ver a evolução patrimonial, o que aconteceu no ano, vamos analisar juntos. E às vezes ele passa a ver o imposto de renda de uma outra forma, né? Isso que eu gosto. A gente gosta de ir além, né? De Sim. saber o porquê também do que tá acontecendo na vida dele, né? Legal, essa é o diferencial. É verdade. E futuro do estúdio, como é que vocês veem o futuro, né? Tem uma estrutura hoje maravilhosa, que atende o cliente maravilhosamente bem. Tem alguma questão que vocês sonham ainda, né? Porque sonhos, né? Uhum. A gente sempre vai todos os dias criando novos sonhos. Tem algum que vocês ainda queiram construir? Eu acho que daqui pra frente tem uma novidade que provavelmente vem, né? Eita, será que vai sair? Será que a gente já solta? Não sei. Será que vai ter Fazer um um Opa, suspense. spoiler, né? Se for muito surpresa também, só um, né? Mas acho que a nossa maior preocupação, uma das, né, aqui com o estúdio, Já me lembrou da DAS, gente, para! Tudo eu lembro, né? é a questão do mercado, né? A variação que o mercado tem durante os meses. Então, a nossa preocupação é tentar amenizar isso. Uhum. Então, fazer de uma forma que tudo aconteça meio de forma previsível durante o ano Constante. todo. O mercado audiovisual não é dessa forma. Então, o que a gente pode fazer é tentar não sair do mercado visual, mas trazer complementos relacionados a isso. É uma né? esteira de produtos, né? produto. Isso, exato. Então, assim, hoje a gente trabalha com foto, vídeo e podcast. Uhum. Mas chega, por exemplo, final de ano, dezembro e janeiro, é uma baixa no mercado. Sim. Todo mundo para porque Já vai é viajar. sazonal, né? Exato. Envolvido em outras coisas. Então, eu acho que uma questão que a gente vem pensando é em produzir mídia própria, produzir coisas nossas mesmo. Então, por exemplo, não tem nada ainda 100% elaborado e pensar, só está no projeto. no Mas eu tenho conceito, certeza que né? vocês vão fazer dar certo isso. Mas a ideia é até o final do ano tentar fazer isso dar certo, mas às vezes fazer um infoproduto, Sim. fazer venda desses infoprodutos, né? Trazer esses outros conceitos Uhum. junto com o que a gente já faz. Então, seria mais um complemento, muitas Perfeito. vezes, né? Vender isso, porque o mercado do infoproduto é um pouco diferente do mercado do audiovisual, principalmente final de ano e começo de ano. Uhum. E até porque, Bruno, você pode atender um público fora de Londrina, nível Brasil, né? Exatamente. Então, seria, pelo menos do meu lado, né, que pensando em futuro, seria esse conceito. Legal, né? tá. E pra gente poder encerrar o nosso podcast hoje, o que vocês deixariam assim de mensagem final para esse público de vocês? Tanto que já vi tantas histórias que vocês já compartilharam aqui com tantos empresários e pessoas, e também para aqueles que gostariam de estar aqui com vocês um dia.
Eu acho que é bem o que a gente falou no meio do episódio, né? Uhum. Tem muita gente que olha aqui pro estúdio e às vezes olha com olhos de, nossa, eu ainda não estou no patamar de ir gravar. Quem ir sou eu pra ir fazer, lá, quem né? sou- Uhum. E não só isso, mas assim, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir isso, eu tenho que esperar isso dar certo. A gente coloca, às vezes, muitas réguas nos nossos objetivos. Uhum. Então, é colocar menos essa régua de tem que estar perfeito pra acontecer. Uhum. E deixar realmente faz Fluir, né? acontecer primeiro pra ficar Fluir. perfeito. Verdade. Sabe? Perfeito. Então, o nosso cliente, é isso que eu falo. Se você quer vir produzir, é parar de pensar um pouco em como vai ficar e se permitir deixar fluir e ver como que vai mudar, às vezes, uma possibilidade de você vir. E eu não falo nem só no âmbito profissional, Tá. mas até o pessoal. Você descobre que você consegue produzir. Olha o conhecimento Se que eu superar, tenho e eu né? tô aqui escondidinho, Uhum. sabe? Sim. Então, realmente, eu imagino que pra vocês foi isso também. Com certeza. Não é sair de um uma escuro de honra. eu sou muito bom aqui no É. que eu tô fazendo, mas mais pessoas Isso. podem saber disso. É isso. E é exatamente também aquilo que eu vejo que é uma coisa que barra muito nossos clientes. É parar de se preocupar em quem tá perto de você, como que vai ver isso. Pensar que a sua régua ela tem que ser mais alta. A gente tem que atingir mais pessoas. O seu cliente que tá com você, ele vai te aplaudir Legal. de pé. Mas também tem que vir os novos clientes. E a gente tem que pensar em quem vai pagar o nosso boleto. Senão Com em quem a certeza. gente fica tão preocupado. Nessa Com a crítica, perfeição que a gente crítica. busca Sim. tanto. Então é se permitir começar isso, porque isso pode ser uma virada de chave pro seu negócio pessoal, E pro mundo, né? pra todo mundo. Às vezes você pode encontrar algo que você nem tava procurando e você acha que, Né? sabe? Então verdade. é muito além de você só vir gravar e postar. Se Sabe? encontrar também, né? Realmente se desprender dessa ideia que a gente criou de criar conteúdo, aquele desespero, não sei o quê. Não, se permita vir, conhecer, entender Uhum. e ver como que isso pode abrir portas não só profissionais. Sim. Com sabe? certeza. E para de se comparar só com os profissionais da Exato. internet, né? É, porque senão fica A muito gente difícil, desanima, né? né? Tipo Gente, assim, nossa, se você eu comparando que tô com- aqui todo dia, eu vejo e eu falo, nossa, que terrível. Não, se a gente vai comparando também com grandes podcasts, né? É, Né? não, Sim, não tem comparação. você não adianta você querer É. aqui sentar e fazer um flow, É, entendeu? Fazer os sócios Não, pra entregar. E o tanto Né? que eles caminharam também pra chegar lá, né? Exato, É, gente, exato. olha o comecinho ali Sim. do... Não, com Olha, certeza. você pegar o próprio sócios, que os dois Uhum. já eram empresários, Sim. gente, é diferente. Já era do público, né? É diferente. Então, sim. não Começa de uma adianta. maneira, hoje já tá totalmente Exato, diferente. Outro exato. formato, né? Com Total. certeza. Gente, muito obrigado por esse papo que nós tivemos, assim, tiveram muitos insights, né? Não temos palavras, assim, para agradecer. Com certeza. Então, e como que as pessoas encontram vocês, né? Onde que as pessoas vão Vamos, contratar? inclusive, marcar aqui no isso. vídeo, né? No YouTube, né? E também no Instagram. Pode falar você. O meu arroba é bruno.biazon no Instagram, né? Esse é meu perfil pessoal. E o arroba do estúdio é... Seu espaço Eu estúdio. não decorei ainda. É que é o contrário. É seu espaço Seu espaço estúdio. estúdio. Mas Com se você certeza. procurar no Google, assim, estúdio, seu espaço, provavelmente você vai encontrar site, nossas redes WhatsApp. sociais, tem tudo lá. A gente Portfólios. facilita literalmente tudo. A É. pessoa quer marcar, ela entra no site, marca. Porque eu, pelo menos, eu entro em desespero. Se eu preciso mandar um WhatsApp e esperar. Gente, eu... Não, e é lindo. A gente Nossa. manda um WhatsApp pra ele, já vem um coraçãozinho, bem-vindo. É uma experiência bacana, gente. Eu falo, usa o coração. O Bruno, ele não gosta Tem do meu que usar o coração. coração mas usa o meu azul. coraçãozinho. Tem que procurar, abre os emojis, procura. Não, e quando ele reposta um story e o fundo não tá azul. Meu Deus! Ó, perfeccionista, né? Não, pediu pra morrer. Pediu pra ouvir. Na hora que chegar na firma, vai ouvir. Mas a primeira vez que eu mandei um WhatsApp, eu falei, nossa, que atendimento diferente. Eu senti isso também, gente. Faz parte, né? Um atendimento certeza. Porque a gente diferenciado. gosta disso também. Gostamos demais. Você acha por que eu saí do atendimento? Porque daí ela consegue fazer isso. A minha esposa também, ela é mais nessa pegada também. Eu sou mais, é o que ela falou, eu sou mais do bastidor. Que é super Quando importante. precisa, claro, eu tô disposto pra ajudar, né? Mas- Empreendedor, né? Mas atendimento mesmo, assim, na frente, assim, pra prestar o serviço, esse não é o meu forte. Então, Perfeito. É que aqui fala mais que a boca. deixa com quem é mais... Com certeza, mas a gente agradece esse momento de hoje, que a gente aprendeu muito, e agradece também vocês por todo esse tempo que a gente tem em parceria e o quanto que a gente cresceu, né, Felipe? Exato, com certeza. É uma evolução constante e que 2026 seja muito abençoado para todos nós. Com várias Com histórias aqui no certeza. nosso podcast. A gente Amém. agradece por principalmente esse começo de ano que eu quase deixei todo mundo louco.
a gente agradece por toda a prestatividade, o tempo todo com estão certeza. ali. Sim. Igual eu falei, passou das 6, estão me mandando, É. vídeo. Tamo junto. Felipe tá lá com a família lá, tendo que brincar com o filho, e aí eu mandando e ele me mandando o vídeo, entendeu? Então, Tamo é junto. isso aí, é aquela coisa que não tem valor, Aham, sabe? com E certeza. te agradece muito também. Tamo junto sempre. O próximo passo agora é ensinar vocês a fazer a leitura lá da DRE. Quero Ai, meu saber. Deus do céu. Bora. A gente abre aqui já. Já põe aí na Terminou o podcast, Exato. começa. Isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.